Fala galera do oitavo ano do Colégio de Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni aqui na sua telinha para mais uma videoaula de história para vocês. E hoje, galera, nós temos aí a unidade 4, vamos inaugurar a nossa unidade 4 da crise da colônia portuguesa ao primeiro reinado do Brasil. Ou seja, vamos falar do processo de crise do sistema colonial aqui no Brasil, que vai dar base para a nossa independência, o início do primeiro reinado de Dom Pedro I. Então hoje, para começar a falar aí dessa unidade 4, vamos abordar o tema 1, a primeira parte do tema 1. O tema 1 pode pegar no seu livrinho, é as revoltas coloniais em Minas Gerais e na Bahia. Vamos falar de conjuração mineira e conjuração baiana. Só que essa parte mesmo que interessa, né? Conjuração mineira e conjuração baiana, o que será que foi esses movimentos? O que eles queriam, professor? Qual foi a reação de Portugal em relação a eles? Calma, que isso fica na parte 2 da nossa videoaula, tá bom? Fica calmo, porque na parte 1 vamos analisar o contexto anterior. Ou seja, vamos tentar compreender aqui juntinho, vem comigo. A gente vai tentar compreender os motivos, os fatores que geraram essa crise do sistema colonial português e o porquê dessas revoltas. Então vamos falar sobre a crise portuguesa. No século XVIII, Portugal não era mais aquela potência que ela foi ali no século XV e XVI. A gente viu que Portugal foi pioneiro na expansão marítima, obteve colônias, assim como Espanha. Só que Portugal e Espanha vão adotar um modelo de práticas comerciais chamado de metalismo. Lembra? Portugal e Espanha queriam só acumular metais preciosos e eles podiam fazer isso porque eles tinham colônias de exploração. Portugal explorava o Brasil, a Espanha a América Espanhola, obtendo amplos recursos. Lembram disso? O assunto lá do sétimo ano. Outros reinos, como Inglaterra e França, que não tinham tantas colônias assim, vão adotar o quê? Investimentos na sua produção manufatureira, vão buscar avançar nas trocas comerciais e a partir deles vão desenvolvendo as suas manufaturas, enquanto Portugal e Espanha não faziam o mesmo. Então, no século XVIII, Espanha e Portugal ficaram para trás. França e Inglaterra haviam se desenvolvido, estavam iniciando o seu processo de industrialização. Primeiro a Inglaterra, depois a França. Nós já estudamos a Revolução Industrial e os efeitos da Revolução Francesa também. Então, como Portugal estava ficando para trás, ele tenta firmar acordos comerciais com esses países. Um desses acordos é o tratado com a Inglaterra, chamado Tratado de Mituim, ou também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Olha a ideia desses portugueses. O que eles pensaram? Ora, pois, tem que ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer? Como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro? Ele pensa, cara, vamos vender nosso vinho para a Inglaterra. Em troca, a gente compra os tecidos ingleses. Porque Portugal é um grande produtor de vinho e queria um acordo inglês para que as tarifas alfandegárias sobre o vinho desaparecessem. E aí a Inglaterra fala, beleza, mas você tem que comprar meus tecidos então. Lembra, galera, lá da Inglaterra, lei do cercamento dos campos, criação de ovelha e tudo indo para a indústria têxtil? Lembra dessa parada? Então isso tem ligação direta com o Tratado de Mituim. Olha o acordo que a Inglaterra está firmando com Portugal, de vender tecidos ingleses lá em Portugal em troca ao comprar vinho. E aqui entra a questão chave. Qual é a questão chave? Presta atenção. A gente usa mais roupa ou bebe mais vinho? Ah, professor, meu pai bebe mais vinho. Não, pera lá. Não, que isso? A gente usa muito mais roupa do que bebe vinho, pô. Roupa a gente usa o tempo todo. Né? É casaco, é calça, é cueca, é calcinha, é sutiã, é meia, tudo. Vinho a gente toma em alguns momentos específicos. Então a entrada de roupas de tecidos ingleses em Portugal foi muito maior do que a entrada de vinhos na Inglaterra. Esse acordo não foi legal para Portugal. A balança comercial portuguesa estava desfavorável. Ah, professor, mas Portugal explorava o Brasil. O Brasil é colônia de exploração. É verdade. Até porque se a gente olhar ali o século XVII e XVIII, o que tem no Brasil? Opa, exploração aurífera, exploração da região de Minas Gerais. Então Portugal retirava muito ouro. Só que acabava usando esse ouro para comprar produtos de outros países como o da Inglaterra. O ouro não ficava ali em Portugal, ele circulava muito rápido. Por isso que Eduardo Galeano disse a seguinte frase: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil
templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. O que ele quer dizer com isso? Que o Brasil, por ser colônia de exploração, a nossa riqueza era retirada daqui, ficando o impacto ambiental, os buracos. Por Portugal ser um país extremamente católico, parte desse ouro acabava nas mãos da igreja, que utilizava isso para construir o quê? Templos, construir igrejas. Portugal também utilizou para construir prédios públicos. Só que o grosso desse ouro ia para onde? Para a Inglaterra, que fabricava produtos e Portugal comprava. A Inglaterra vai investir esse dinheiro na Revolução Industrial. Olha esse Eduardo Galeano explicando direitinho o que estava acontecendo nesse momento. Então, Portugal, sentindo que as coisas não andavam bem, sentindo a crise econômica, vai nomear como ministro responsável pelas finanças o Sebastião, famoso Marquês de Pombal. E aí tem início as chamadas reformas pombalinas. Olha qual é a estratégia do Pombal para tentar solucionar essa crise econômica portuguesa. Ele fala, ora, é muito simples. Vamos aumentar a exploração sobre a nossa colônia. Vamos aumentar a exploração colonial sobre o Brasil. Como assim, professor? Ele vai criar mais medidas de exploração, medidas para garantir mais recursos a Portugal. Por exemplo, ele vai proibir a escravização dos indígenas. Aí você deve estar pensando, pô, que bacana, ele é contra a escravidão dos indígenas. Sim, mas por quê? Ao escravizar índios, os colonos não pagavam nenhuma tarifa ou imposto a Portugal. Agora, quando realizavam o tráfico negreiro, pagavam impostos. Então, a ideia de Pombal é, eu proíbo a escravização dos índios para aumentar o tráfico negreiro, que é lucrativo a Portugal. Esses comerciantes pagam impostos. Opa! Alternativa para arrecadar dinheiro. Também vai expulsar os jesuítas. Show, jesuítas! Deixa que Portugal que manda aqui no Brasil. Porque ele quer integrar os indígenas à sociedade, para que eles trabalhem e gerem riqueza. Ele vai criar o chamado Real Erário, que é um órgão de fiscalização dos impostos contra fraudes e sonegações. Bacana? Ou seja, vamos aumentar a fiscalização para a gente arrecadar mais dinheiro. Ele transfere também a capital do Brasil, de Salvador, vem para o Rio de Janeiro. Professor, por que para o Rio de Janeiro? Galera, simples. Porque aqui o Rio de Janeiro era o ponto de escoamento do ouro que vinha de Minas Gerais e do diamante também. Então, para facilitar a fiscalização, evitar o contrabando desse ouro, a capital vem aqui para o Rio de Janeiro. Então você percebe que as medidas de Pombal visam aumentar a exploração sobre a colônia, arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos. Primeira coisa, isso vai solucionar a crise econômica portuguesa? Não. Segunda coisa, os colonos vão gostar desse aumento de controle, mais novos impostos e mais proibições? A resposta é não. Resultado? Revoltas coloniais em Minas Gerais e na Bahia, que é o título do tema 1. E na nossa continuação eu vou abordar essas revoltas, a famosa Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, também conhecidas como Inconfidência Mineira e Conjuração dos Alfaiates. Por que, professor? Agora você aguenta, assiste a próxima videoaula que lá eu conto o porquê. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.